Quantas vezes nos últimos meses você olhou para sua biblioteca de jogos, independente de qual plataforma que você tenha eles, e simplesmente não quis jogar nada? Não porque você não estava ocupado, não porque não tinha tempo, mas porque você abriu aquela lista, ficou rolando por 5, 10, 15, quem sabe até 30 minutos e fechou sem ter jogado absolutamente nada. Comigo isso já aconteceu muitas vezes. Enfim, você simplesmente foi lá, ficou parado na frente da TV ou do PC ou do celular e a vontade de jogar simplesmente não veio. E sabe o que é mais estranho? Você quer jogar, você sente a falta de jogar. Você lembra uma época em que jogar era uma das coisas mais gostosas do mundo. Nossa, como era bom! E quando você mal conseguia dormir pensando no jogo que ia continuar de manhã, lembra dessa sensação? Quando você ficava a semana inteira esperando o fim de semana para sentar na frente do videogame. Mas agora não é mais assim, né? E você provavelmente jogou a culpa no lugar errado. Eu aposto que você disse para si mesmo: é a vida adulta, né? É a falta de tempo. Me fala a verdade se você já não pensou algo parecido. Aí você passa horas em redes sociais, vendo vídeos, rolando feed de notícias, assuntos inúmeros e muitas vezes sem fazer nada por você mesmo. Então, o tempo existe, ele tá lá. O problema nunca foi dele. O problema somos nós, eu e você, isso mesmo. Nós que muitas vezes nos deixamos perder as nossas ideias por toda essa distração. E com isso, a nossa vontade de jogar ela vai sendo tirada de pouco em pouco, até chegar o momento que você simplesmente para e pensa: poxa, eu acho que realmente videogame não é mais para mim. Mas e o que você pode fazer a respeito disso? Bom, eu tenho algumas estratégias que funcionam muito bem para mim e eu quero compartilhar elas hoje aqui com você. Porque pode ser que depois que você entenda um pouco disso, você nunca mais vá olhar o celular da mesma forma. E aí você me pergunta: tá bom, mas quais que são essas estratégias? Cara, são três dicasinhas que eu passei a usar no meu dia a dia gamer e funcionou muito bem para mim. E a primeira delas é: não faça dos lançamentos o seu maior inimigo. E o que eu quero dizer com isso? Lançamentos hoje em dia têm uma frequência gigantesca que mal a gente consegue acompanhar. E isso eu tô falando de nós gamers que ainda temos o nosso trabalho CLT e não somos dedicados a trabalhar apenas jogando. Então você tem família, você tem os seus afazeres pessoais, você tem o seu trabalho, mas ainda você quer ter o tempo para se divertir, para curtir o seu hobby, que é jogar videogame. Então, para que você possa manter essa sua rotina sem que os lançamentos tirem o seu tempo de divertir no jogo, é você desvincular dos seus pensamentos que o lançamento é uma obrigação. Porque a partir do momento que você impõe ele como uma obrigação, ele se torna o seu inimigo. Porque a partir daí você vai sempre jogar o jogo lançado hoje pensando no que vai ser lançado amanhã. E aí você já começa a ter a primeira quebra, que você já não vai ter ali 100% de imersão no jogo que você está fazendo hoje, né? E aí pode vir o que eu considero que é o mais crítico, e a segunda quebra, que é você querer sempre rushar o jogo para estar pronto a tempo para o próximo. E o rushar, muitas vezes, tira uma parte grandiosa ali de boa experiência que você pode ter com o jogo. Não tem uma forma certa de jogar. Cada jogador tem o seu estilo. Tem o jogador que gosta de rushar, tem o jogador que gosta de aproveitar todo o mapa e andar em cada cantinho e fazer tudo que o jogo te propõe. Dentro da sua maneira, cada uma delas sendo correta, o importante é você descobrir o seu estilo para saber se você consegue fazer a sua gameplay ali no seu tempo de forma que seja divertido e que não seja uma obrigação para você. E para mim, o lançamento se torna meu inimigo a partir do momento que ele se torna uma obrigação, simplesmente pela cultura que a internet impõe de que se eu não jogo o jogo no seu lançamento, daqui um mês, 2, 6 talvez, ele já vai ser considerado ali um jogo velho ou muitas vezes até esquecido, se não for aquele estilo de jogo que furou a bolha e ele é falado
por muitos anos. Enfim, jogue um jogo aproveitando ele, né? E o jogo lançamento, muitas vezes ele pode ainda te trazer experiências ruins, porque infelizmente a indústria hoje tá com a cultura de que precisa cumprir a agenda de lançamento. E muitas vezes elas não conseguem fazer o jogo 100% no seu lançamento. E o jogo acaba precisando de muito polimento e vai passando por várias atualizações no decorrer do tempo. Então, até nisso, o fato de você jogar no lançamento, você corre o risco maior de bugs dentro dos jogos. E a partir do momento que você espera um pouco mais, muitas vezes esses jogos já vêm mais polido, muitas vezes ele já vai ter inclusive as suas expansões prontas e você vai poder aproveitar o jogo na sua magnitude ali, no seu 100%. Né? E eu gosto de fazer um comparativo, um paralelo aqui, que jogo para mim é arte. E arte, independente de qual seja, não envelhece. Filme é arte, música é arte, uma pintura é arte, um livro é arte. E tudo isso, se você compara no mercado hoje, se ele se torna velho, muitas vezes ele se torna mais valioso ou ele vai se tornar cult, vai depender da cultura, mas ele não deixa de existir. E por que no jogo tem que ser diferente? Por que o jogo, depois de 3 meses ou menos, ele já é considerado velho? Por que o jogo lançou hoje, eu tenho que zerar ele dentro de 1, 2 semanas, simplesmente para poder estar ali surfando na onda do hype ali, surfando na onda dos comentários, de poder conseguir discutir a análise de jogos, de discutir as notinhas, mas depois disso esfria-se o assunto e o jogo morre na internet. Não deveria ser assim. Jogo também é arte. E arte, quando é vista da forma como ela deveria ser vista, ela se torna muito mais grandiosa. Então vamos fazer isso com o jogo também. Não se deixe tomar por essas ideias de que a internet muitas vezes de forma silenciosa impõe pra gente, né? Essa cultura que na minha visão é errônea, de que se não tá no dia do lançamento já não presta mais, porque amanhã eu tenho um modelo novo, eu tenho uma ideia nova, eu tenho algo a experimentar. Tenha em mente que envelhecer nunca foi o problema. Crie memórias, crie momentos inesquecíveis com aquele jogo que você está jogando. Jogue imerso, aproveite o máximo dele. Não se preocupe com o tempo do seu lançamento, porque o jogo vai continuar. O jogo também é arte. E a segunda estratégia que eu sempre tento ter em mente é de que nem toda novidade merece interromper a minha jornada atual. E o que é que eu penso, né, com isso? O que é que eu quero dizer? Que simplesmente uma das maiores armadilhas da atualidade que a gente tem hoje é abandonar o que a gente está fazendo ou tem, porque simplesmente tem algo novo por vir, porque apareceu uma outra novidade. E isso não só nos jogos, com filme, com uma série, né? Mas voltando para o jogo, que é o que a gente está falando aqui, eu recentemente te dou o exemplo que eu passei por isso, no fato de parar para pensar e colocar na balança de que realmente valeria a pena eu abandonar uma novidade para poder começar a usufruir de uma outra. E qual que foi esse paradigma para mim? Nesse ano a gente teve o lançamento do Crimson Desert e 2 meses depois o lançamento de Forza Horizon 6. E eu tô citando esses dois porque foram 2 jogos que eu estava muito hypada para jogar e queria muito jogar no dia do seu lançamento, né, no famoso Day One. E eu te falo que eu consegui usar dessa estratégia e usufruir dos 2 jogos no Day One. Mas aí você me pergunta, poxa, então lançou Crimson Desert com esses 2 meses aí, você conseguiu jogar, zerou, ficou 100% imersa, usufruiu tudo do jogo e já partiu pro próximo que foi o Forza? Quem dera, eu queria ter conseguido. Mas aí é onde ficou ali aquele paradigma e eu analisando bem o que eu iria tomar como estratégia para mim mesmo, para que não houvessem arrependimentos. Porque muitas vezes o jogo que você tá hypado para jogar e que vai ser um lançamento, você tem algumas ideias do jogo, do que a própria indústria te mostra, e do que ela vai te apresentando, mas você não tem ainda a certeza da totalidade daquele jogo, a certeza de como vai ser ou quanto tempo vai levar, porque o jogo ainda não foi lançado.
E esse foi o meu erro com o Crimson Desert, porque eu estava muito hypada, eu tinha sim a noção de que seria um jogo gigantesco, mas eu achei que com 2 meses eu conseguiria terminar. Mas aí vem um porém, que no meu caso, eu sou um estilo de jogadora que gosta de explorar cada canto do jogo, cada mapa, e eu faço todas as missões paralelas e secundárias. Só que para isso eu preciso fazer de uma forma que eu vou mesclando essas missões, porque se eu pegar simplesmente e rushar só nas missões principais e acabar o jogo, a partir do momento que subir os créditos, para mim acabou. O jogo subiu o crédito, eu zerei, passo para outra. É o meu estilo de jogar. Eu não sou daquela jogadora que vai ficar dedicando tempo para fazer o NG+, que vai dedicar o tempo para rejogar um jogo, principalmente um jogo tão grande quanto o Crimson Desert. Existem sim os jogos que eu rejogo, mas eu te garanto que nunca foi na sua totalidade. Às vezes eu entro ali para rejogar porque deu saudade, mas eu fico 30 minutinhos no jogo ali, já passou aquele momento da saudade, da nostalgia daquele jogo e eu parto para outra. É raro eu conseguir pegar o mesmo jogo e zerar ele do início ao fim 2 vezes. Então, se eu já descobri que esse é o meu estilo, o porquê que eu tenho que ficar ali marretando ideologias que muitas vezes a gente lê pela internet, impõe para nós mesmos, ou outros jogadores, né, do nosso círculo ali de amigos acabam impondo, falando, poxa, mas o jogo tem o NG+, você tem que jogar o NG+, o NG++, ah não, rejogue porque vai valer muito a pena. Se vale para você, faça isso, mas o importante aqui, que é o que eu quero trazer, a essência da ideia é, você precisa conhecer o seu estilo de jogador. E eu descobri o meu. E com isso me facilitou muito, porque aí eu consegui tratar, dentro dessas estratégias que eu estou trazendo para vocês aqui, a melhor forma com que me fez começar um jogo e conseguir chegar ao final dele, do seu zeramento. Então vamos voltar lá para aquela avaliação, se realmente toda novidade merece ser interrompida pela próxima. E aí, nesse meu caso, com o Crimson Desert, eu interrompi. Eu iniciei o jogo, joguei por 2 meses completamente imersa, mesclando muito entre side quests e quests principais, mas eu não consegui zerar, justamente porque eu quero absorver tudo que o jogo me propõe e aproveitar cada cantinho dele. Eu não rushei no jogo. E então lançou o Forza, mas como Forza Horizon 6 para mim é a minha franquia predileta de todos os tempos, eu gosto muito de jogo de corrida e o Forza principalmente. Eu optei de abrir mão do Crimson Desert para poder jogar o Forza 6. Mas aí eu optei por uma paralisação temporária, porque eu gostei tanto de Crimson Desert que eu falei assim, eu consigo paralisar ele e ainda jogando o Forza e ter o foco para voltar, porque o perigo talvez a gente paralisar um jogo é não conseguir voltar para ele mais. Mas eu ponderei bastante, consegui focar em voltar para ele e assim eu já o fiz. Então comecei no Crimson, joguei 2 meses, passei pro Forza, joguei por 1 mês, já zerei o Forza e estou de volta no Crimson Desert, aproveitando em toda a sua essência. E aí eu faço nessa análise aqui junto com vocês, porque essa é sim uma das maiores armadilhas que a gente tem na atualidade, né? De abandonar definitivamente. Então, se tiver que fazer alguma troca, faça com sabedoria, para que você tente não abandonar em definitivo aquele jogo que você estava jogando inicialmente por conta de uma novidade, por conta de um novo hype, porque simplesmente apareceu no seu feed aí. Mas eu apenas peço para que você tente não quebrar a sua experiência que você está construindo, né? Que tenha realmente um motivo forte para fazer a troca do jogo, se for o caso de trocar. Porque existe uma satisfação gigantesca em concluir uma jornada, em ver uma história concluída, em saber que aqueles créditos finais subindo na tela foi você quem percorreu para poder alcançar. E não simplesmente abandonar um jogo no meio do caminho porque teve que trocar constantemente de jogo. Beleza? Trocar jogo pode até parecer divertido, mas costuma criar uma coleção de aventuras inacabadas. E aqui, mais uma vez, eu tenho um exemplo meu mesmo, de começar jogo e não terminar, né? Que são as aventuras inacabadas e que hoje, depois de eu perceber isso, eu estou tentando voltar para elas e concluir algumas delas, né? Não vou conseguir em todas porque a lista é grande. Eu inclusive comecei recentemente
Eu sou a louca das planilhas e eu consegui focar ali em catalogar. Comecei a catalogar os jogos que eu iniciei de 2018 para cá, né, até 2026, que 2018 foi quando eu retomei aos games na minha fase adulta. Então eu tive ali naquele momento muito hype, muita expectativa, muita euforia por querer conhecer de tudo um pouco. Porque para quem abandonou os games antes dos anos 2000 e só voltou em 2018, tinha muita novidade a se conhecer, muito estilo de jogo que não tinha na minha época. Então eu estava me redescobrindo. E com isso, muitas vezes tinha em apenas um mês eu abri cerca de mais de 20 jogos diferentes, né? Eu jogava por 20 minutos, 1 hora, quando gostava muito, às vezes 2 horas, mas não zerava nenhum. E aí eu comecei a listar esses jogos e eu tenho aqui já catalogado cerca de 500 jogos, um pouquinho mais, ainda não terminei essa lista. E desses 500 em aberto, menos de 200 que eu consegui zerar, né? Então, o que eu achei interessante foi inclusive nesse exemplo dessa planilha aí que me trouxe a ideia para poder vir bater esse papo nesse vídeo aqui com vocês, porque a gente tem muito essa tendência, né, de começar algum jogo e não concluir. E isso é um risco, porque é muito legal você poder concluir. É importante a gente fechar as nossas experiências. Bom, e a terceira, e que eu acho mais importante dessas tarefas, né? Eu não gosto de chamar de regras, essas tarefas ou essas ideias, como você preferir chamar, que eu criei para minha rotina e resolveu muito para mim. A terceira delas é restringir a minha lista de jogos abertos. Porque se antes eu abria até 20 jogos ou mais dentro de um mês, pode ser que dentro do mês eu abra até mais do que isso, mas vai ser sempre na questão de abrir e fechar. Se são jogos curtos, quem sabe? Talvez dentro de um mês eu consiga abrir e fechar 10, 15 jogos aí. Eu acho um pouco impossível, mas para algumas pessoas isso pode ser uma possibilidade. No meu caso, eu percebi que numa lista entre estilos de jogos diferentes, 2 a 3 jogos foi sempre melhor do que 10. Então, eu gosto de deixar entre 2 a 3 jogos abertos ali no meu estilo de gamer, para que eu possa usufruir na essência de cada um deles. Porque talvez você já tenha ouvido falar que o ideal é focar em apenas um jogo. Ou até mesmo você faça isso. Eu já tentei fazer, mas para mim não funcionou. E pode ser que para você também não funcione, né? Pode ser que nem sempre funcione. Porque existem dias diferentes para cada um de nós. E eu te dou exemplo, porque às vezes você está em um dia com mais cansaço, ou você está mais estressado pelas situações que ocorreram no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rotina diária. E é nessa hora que a sua cabeça pode não conseguir acompanhar aquela história mais complexa, né, de um game que já está em aberto, de um RPG, ou talvez resolver um puzzle em que te deixou travado numa última vez que jogou em alguma sala, ou simplesmente porque você abre o jogo e tá cheio de diálogo, sua cabeça tá cheia e com 5 minutos ali você já perdeu a concentração, a vontade de jogar e acaba desistindo. E não quer dizer que essa desistência é porque o jogo ficou ruim. Pode ser simplesmente porque você não estava no momento propício, no momento certo para jogar aquele jogo. E é por isso que vale a pena manter menos jogos abertos. Para mim, de 2 a 3 foram suficientes, mas o importante é manter jogos em estilos diferentes na sua biblioteca, sem exagerar, para não se perder numa quantidade de jogos grandes ali em abertos. Mas a divisão do estilo é importante. Eu, por exemplo, gosto de deixar sempre um jogo de corrida, um jogo de história e um jogo mais desafiador, porque o jogo de corrida, em dias que eu tô mais cansada, que eu não quero parar para ler diálogo ou ficar resolvendo puzzles, é simplesmente eu, o volante, o motor e a estrada. Eu não me preocupo com mais nada e eu consigo me desestressar e vou jogando ali por horas imersa que eu nem percebo o tempo passar, né? E muitas vezes naquele dia que eu tô estressada, a história cinematográfica não vai ser legal para mim, porque eu não vou conseguir ficar imersa e prestar atenção. Então eu tenho o dia que eu vou estar numa vibe melhor para esse tipo de jogo. E naqueles dias que eu estiver ali com foco total, aí eu gosto daquele jogo mais desafiador, um Souls-like,
mas isso vai de jogador para jogador. Então identifique o estilo de jogo que você gosta e dentro daqueles estilos, escolha de 2 a 3 jogos, vai testando a quantidade que melhor se adapta para você conseguir manter um foco, para que você possa pegar o jogo, usufruir dele na sua essência, do jeito que você gosta, imerso, e conseguir gerar umas boas memórias para você jogar e completar, que é o mais legal, né? Que não é apenas jogar, mas completar aquela história, aquele jogo ali. E isso funciona muito bem para mim. Mas é claro que não é uma regra, eu apenas tento me manter direcionado por elas, por essas tarefas, vamos dizer assim, né, por essas ideias. E para eu não me perder e conseguir terminar os jogos sem abandonar eles, porque cada jogo tem o seu momento ideal e saber identificá-los evita que você perca experiências incríveis, simplesmente porque tentou jogar na hora errada, né? E essas 3 estratégias funcionou muito bem para mim. Então dê uma chance, quem sabe, né, para você também funcione. Testa, volta aqui para me contar depois se para você também fez alguma diferença. E se videogame ainda é algo que você gosta de fazer, então aproveita, foca nos games certos, na hora certa, sem distração, se permita ficar imerso nesse jogo. No seu tempo de jogo, é claro. Mas antes de abandonar esse vídeo, que também é uma distração para você se você estiver assistindo ele no seu momento de jogo, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo, tem novos temas assim como esse, para a gente poder vir bater um papo legal. E aí, depois de inscrever, agora sim, você pode ir lá, voltar para o seu jogo com atenção, totalmente imerso, beleza? E até a próxima!